tua serva. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e falou até agora. Te pedimos que nesse momento a tua filha uma vez mais seja boca de Deus aos nossos corações. Que o Senhor use-a poderosamente. Enquanto o Senhor usar a tua serva, fala também, ó Pai, ao nosso coração, mas trata das necessidades da tua serva e cuida daquilo que a tua filha tem entregue ao Senhor e pedido ao Senhor. Nós pedimos a tua bênção agora, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da serva de Deus? Amém. Salve a igreja com a paz, Senhor. Me ajuda aí, Carlos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. É nessa pegada aí mesmo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao convite que me foi feito. É uma grande responsabilidade estar ministrando a palavra do Senhor. E desde quando o pastor Isaac ele me fez o convite, o Senhor tinha ministrado essa palavra ao meu coração. E semana passada nós fomos fazer uma mentoria e mais uma vez o Espírito Santo confirmou a mensagem no meu coração. E para fechar com chave de ouro, ele usou a missionária Cláudia Marins na EBD para estar confirmando a palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estamos vivendo, o tema da campanha é renovo, né? E nós vamos continuar seguindo o tema que nos foi proposto. Todos acharam? Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente, mas a gente chega lá. Que diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, e às quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas a Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado em cima em uma nuvem e o recebeu, ocultando-lhe dos seus olhos. E eu gostaria que você sentasse e colocasse a sua Bíblia do lado e começasse a aplaudir e a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, porque, como eu costumo dizer, Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Se eu e você estamos aqui essa noite, foi porque Ele permitiu, foi pela vontade soberana e suprema dEle. Amém? E como eu já disse, o tema da campanha é renovo. E não tem como falar de renovo sem falar da presença gloriosa do ser da Santa Trindade, chamado Espírito Santo. Porque se a gente for falar de renovo, nós precisamos falar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é mencionado de Gênesis a Apocalipse.
Você vai ver Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando Deus ele está criando todas as coisas. E no verso 2 vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Criador, o Espírito que cria em meio ao caos. Se você for ver no Antigo Testamento, Deus sempre escolhia um homem para ser boca de Deus na terra. E todas as vezes que esse homem ou essa mulher era escolhido por Deus, descia sobre ele o Espírito Santo. Eu te provo na Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 3. Quando Samuel vai na casa de Jessé ungir Davi, ele é ungido e a primeira coisa que a Bíblia vai nos relatar é que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você quer ver mais? 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Quando Elias é assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apodera de Eliseu. Por quê? Porque o Espírito Santo era o condutor dos homens e das mulheres que eram usadas por Deus. Era o Espírito Santo que instruía. Era o Espírito Santo que direcionava. Era o Espírito Santo que enchia, que guardava. Era por meio do Espírito Santo que os demônios eram expulsos, através da gloriosa presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também ele tinha o poder criativo, criador. Porque você vai ver lá em Êxodo capítulo 31, versículo 24, Deus vai falar assim: Moisés, vem cá. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu escolhi um homem, Bezaliel, e o meu Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre ele. E esse homem ele é escolhido por Deus para o quê? Ele foi responsável em ornamentar a tenda. Ele foi responsável em fazer o propiciatório, tudo concernente à tenda sagrada, tudo concernente às coisas de Deus. Então esse homem, ele é escolhido e ele recebe de Deus, porque o próprio Deus vai falar para Moisés: o meu Espírito está sobre ele, e sobre ele foi descido o dom da sabedoria, do conhecimento, de criar, de realizar. Eu vim aqui nessa noite te fazer entender que o ser mais poderoso, o ser mais poderoso e santo habita dentro de você, o Espírito Santo. Eu preciso te trazer à memória isso hoje, porque parece que o Espírito Santo ele foi esquecido no meio da igreja. Parece que o Espírito Santo ele deixou de atuar. Parece que a igreja não é mais conduzida pelo Espírito Santo. Parece que não é o Espírito Santo que cura. Parece que não é o Espírito Santo que leva as nossas orações a Deus. Não, aqui na Metodista Renovada não. O Espírito Santo nessa noite vai ter liberdade para passear aqui. E se eu fosse você, já abria a sua boca e já começava a glorificar Ele, porque Ele se faz presente aqui. O Espírito Santo ainda fala nesse lugar. É o Espírito Santo que ainda cura nesse lugar. É o Espírito Santo que ainda liberta nesse lugar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que esses homens eram escolhidos por Deus. Aí Jesus vem lá no Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento agora. Porque Jesus ele vem cumprir o seu propósito na terra. E qual era? Morte de cruz. Reconciliar o homem a Deus. Aí Jesus começa a falar para os seus discípulos, em João capítulo 14: eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador. Jesus, a todo momento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ele começava a falar para os seus discípulos acerca do Espírito Santo. Porque em João capítulo 14, Jesus vai falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Tomé vai perguntar: Senhor, para onde tu vais? Aí Jesus vai falar para ele: para onde eu vou, vocês não podem ir, mas eu vou para o Pai. Mas quando eu for, versículo 16, eu vos deixarei o Consolador. Aleluia, glórias a ti, Deus. Ele foi, mas ele falou: eu vou deixar o Consolador, da mesma espécie, no grego, Paracletos, parecido.
O Espírito Santo seria a figura de Deus na terra. O Espírito Santo seria interligado com a igreja perpetuamente, porque lá no Antigo Testamento o Espírito Santo descia em momentos específicos, mas a partir da subida de Jesus aos céus, o Espírito Santo ficaria aqui, dentro do meio do seu coração até aquele grande dia. E era isso que Jesus estava falando para os seus discípulos: eu vou, mas quando eu for, o Consolador ele vai ficar. Aí no versículo 26 do Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer: ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará o que é a vez de dizer. Ele vos ensinará o que é a vez de fazer. Deixa eu te perguntar algo aqui nessa noite. Você tem dado ouvido à voz do seu amigo Espírito Santo? Porque é Ele que te instrui, é Ele que te ensina, é Ele que te consola, é Ele que te exorta. E Ele está aqui nessa noite. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala: Ele vai vos instruir. Aí eu acho interessante, por quê? Porque Jesus afirma: vocês não ficarão sozinhos, eu vos deixarei o Consolador. Deixa eu te falar algo aqui. Talvez você chegou aqui se sentindo sozinho, talvez você chegou aqui se sentindo rejeitado, mas deixa eu te falar e te lembrar, caso você tenha esquecido, o ser mais poderoso da existência habita dentro de você. E nem que eu tenha que ficar a mensagem toda repetindo isso, eu vou repetir. Porque talvez, a Bíblia mesmo fala, ainda que uma mãe esqueça, ainda que uma mãe abandone, talvez o seu amigo pode te abandonar, o seu cônjuge pode te abandonar, seu melhor amigo pode te abandonar. Mas deixa eu te falar, você até dentro de uma masmorra, preso, você não vai estar sozinho. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você e Ele habita em vós, como disse Jesus. Aí Jesus, lá em Lucas capítulo 24, Jesus vai falar assim para os discípulos: eis que envio a promessa de meu Pai. Portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso mexeu comigo, por quê? Porque Jesus, ele tinha acabado de morrer, ser crucificado, e ele vai ressuscitar. Só que se você for olhar todo o contexto dos evangelhos, você vai ver que após a morte e a crucificação de Jesus, os discípulos vão fazer o quê? Vão fugir, gente. Vai cada um para o seu lado. Aí você vai ver que um volta para o lago, Pedro, João capítulo 21, volta para o lago, volta para a pescaria. Aí você vai ver que 2 dos discípulos, eles saem de Jerusalém e resolvem ir para onde? Emaús, Lucas capítulo 24, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Aí eles começam a fazer o que? Se dispensar. Só que Jesus vai aparecendo para cada um individualmente. Ei, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, volta. Aí para quem estava no caminho de Emaús, Jesus aparece e vai conversando com eles. Eles ceiam, Jesus parte o pão. Jesus nem falou muito nada. Só o jeito de Jesus já denunciou quem era Jesus. Aí o que eles fazem de madrugada? Volta para Jerusalém. Jesus foi aparecendo de forma individual, até estarem todos reunidos em Lucas capítulo 24, e Jesus aparecendo no cenário mais uma vez e fala para eles: eis que envio a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Que promessa era essa, Cristina? Primeiro, Jesus estava falando e lembrando a promessa que foi feita lá em Joel capítulo 2, versículo 28. E eis que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões, e até as vossas servas e servos serão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória! Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus confirmou a promessa de Joel. Mas aí ele fala: ficai. Eu sei que o tempo é de perseguição, eu sei que o tempo é de crise, mas ficai. Fiquem juntos, fiquem reunidos. Porque deixa eu te falar algo aqui.
Não existe nada pior do que você sair da vontade de Deus. E isso me leva, o Espírito Santo me transporta lá em Gênesis capítulo 16. Quando Agar, que todos aqui conhecem, uma mulher bastante conhecida, age um conflito na casa de Abraão, a ponto de Sara sair errante pelo deserto. Capítulo 16 de Gênesis. Eu já até me perdi do meu esboço, mas vamos lá. Gênesis capítulo 16. Aí o anjo vai aparecer para Agar e vai dizer assim: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Olha a pergunta que o anjo, as duas perguntas que o anjo vai fazer para Agar. Primeira coisa que o anjo estava querendo falar para Agar: Agar, tu lembra de onde que tu veio? Agar, tu lembra de onde que tu foi tirada? Agar, tu sabe quem tu é? Agar, tu sabe que sobre você existe uma autoridade? Aleluia! Porque às vezes a gente sofre de memória curta. E geralmente quem sofre de memória curta é ingrato. Deixa de lembrar e reconhecer as coisas, que acima dele existe uma liderança, que acima dele existe uma autoridade. Eu falei para Deus que eu ia entregar tudo que Ele me passou. Não tenha memória curta, porque quem sofre de memória curta é ingrato. E Deus não te chamou para ser ingrato, Ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aí o anjo depois fala para ela: tu sabes para onde tu vai? Tu sabe de onde tu vens, agora tu sabe para onde tu vais, Agar? Era como se o anjo estivesse falando: tu sabe para onde os teus pés estão caminhando? Tu sabe para onde que tu está querendo ir? Porque o texto vai dizer que ela sai errante pelo deserto. E deixa eu te falar, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer labirinto vira porta. E a gente tem que ter cuidado quando a gente não caminha na direção de Deus. Aí ele faz ela lembrar: ei, volta e se submete. É igual os discípulos para Jesus: ficai até que vocês serão revestidos de poder. Aí nós chegamos aqui e eu começo a aplicar em Atos capítulo 1, verso 8. Porque Jesus vai falar assim: e falando as coisas, vendo eles, mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Deixa eu te falar algo aqui. Nós sabemos que um capítulo mais à frente, Atos 2, essa promessa vai se cumprir. O Espírito Santo, ele vai descer no lugar onde estavam reunidos mais ou menos 120 pessoas. Na festa do Pentecoste, o Espírito Santo, ele desce e ele manifesta a sua glória a ponto de que a casa ela vai ficar cheia da glória de Deus. Mas a gente precisa entender no verso 8, por quê? Porque primeiro os discípulos, eles tiveram que aprender ao quê, Cristina? Ficar. Porque para ser revestido, nós precisamos permanecer. E a intenção de Jesus, em Atos dos Apóstolos, versículo 8, era o quê? O Evangelho vai ser pregado. O Evangelho será pregado em Samaria, na Judeia e nos confins da terra. Jesus estava preparando os discípulos para o quê? Para crescer, para expandir. As boas novas precisavam se expandir. E esse versículo resume o livro de Atos. Deixa eu falar alguma coisa. Para crescer tem que passar pelo processo do preparo. Todo preparo gera crescimento. E tudo que cresce expande. O problema da minha geração é que ela está inchada e acha que está crescendo. Porque deixa eu te explicar uma coisa: inchaço até parece que está grande, mas não está saudável. E era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Vocês vão crescer, vocês vão expandir, mas vocês precisam primeiro passar pelo processo. E é isso que o Espírito Santo, ele faz. Ele vai capacitar a sua igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi capacitada. O Espírito foi derramado para o quê? Para a igreja, expandir. É por isso que ele vai falar: e vocês serão minhas testemunhas na Judeia, em Samaria e até nos confins da terra. Sabe o que significa testemunha? Isso mexeu comigo quando eu fui estudar. Porque testemunha no grego significa martiria. E martiria na nossa língua significa martírio.
Jesus estava falando assim: sabe por que vocês precisam ficar e precisam se preparar? Porque vocês vão ser capacitados de uma forma tão esplendorosa que vocês vão estar aptos até morrer por mim. É por isso que ele fala: vocês serão minhas testemunhas na Judeia, em Samaria e até nos confins da terra. Vocês vão estar capacitados a morrer. Vocês vão estar capacitados a viver de fato e verdade aquilo que eu tenho para vocês. E deixa eu te falar algo aqui. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para a igreja metodista: tem crescimento para você no Espírito. Tem crescimento na tua vida, tem crescimento no teu ministério, tem crescimento nos teus negócios. Mas para primeiro haver um crescimento, você precisa permanecer. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O Senhor quer te encher nessa noite. O Senhor quer te revestir de poder nessa noite. O Senhor está procurando uma igreja sedenta, com o coração sedento pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu falo presença do Espírito Santo, é a presença do Todo-Poderoso mesmo. Não é um emocionalismo que nós viemos muitas das vezes deixar aqui no altar, um cansaço. Pelo amor de Deus, vence esse cansaço nessa noite e começa a entregar para Ele a tua melhor adoração em nome de Jesus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Depois desse acontecimento, você vai ver que a igreja, em Atos 2, ela vai receber o Espírito Santo de uma forma linda. E que se cumpre lá em Joel o que foi dito, né? Sobre a descida do Espírito Santo. E depois disso a igreja só cresce, só expande. E nós estamos aqui nessa noite. Por quê? Porque a igreja ela vai continuar crescendo, até aquele grande dia. O Senhor Ele está procurando pessoas que estejam com o coração apto a receber poder no Espírito. Hoje é o 3º dia da campanha. A campanha fala de renovo. Tem renovo para você, tem renovo para a tua vida, tem renovo para a tua alma. Só que só depende de você abrir a tua boca e começar a glorificar. Só depende de você reconhecer a sua pequenez, a sua dependência, como já foi muito dito aqui pelos que me antecederam. O povo pecava, se arrependia e Deus queria derramar sobre ele renovo. O princípio do renovo é reconhecer que precisa, reconhecer que é dependente, reconhecer que é carente de Deus. E eu termino aqui dizendo: tem poder de Deus. O evangelho será pregado na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O Senhor Ele escolheu nós nessa noite, eu e você. A mensagem não é só para mim, a mensagem é para a igreja. Tem crescimento para você, tem crescimento para a tua vida, tem expansão. Mas para isso você precisa se permitir, para isso você precisa abrir mão, para isso você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém. Vou continuar. Então o Espírito Santo, como eu disse, Ele quer dar crescimento como Ele deu para a sua igreja. Ele quer expandir a igreja. E eu gosto quando se fala da presença de Deus, quando se fala de adoração, de entrega. Por quê? Porque se você for ver João capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Lázaro ele morre no capítulo 11. Só que ele vai ressuscitar, nós sabemos a história. E no capítulo 12, Maria está na casa de Lázaro. Está lá Maria, está Marta, está todo mundo reunido. E Maria ela vai tomar uma atitude. Que atitude é essa, Cristina? Ela vai pegar um vaso com óleo de nardo puro. O óleo que representa o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Era isso que representava o óleo naquela época. E Maria ela vai fazer o quê? Ela vai se abaixar e ela vai começar a ungir os pés de Jesus, a ponto de que a essência invade toda a casa. E isso mexe comigo por quê? Porque ela vai pegar um óleo que era equivalente a 1 ano de trabalho da sua época, trazendo para os dias atuais. É como se ela pega o óleo que
de um ano de trabalho hoje e deposita aos pés de Jesus. O que você veio entregar para Ele nessa noite? O que você veio depositar no altar dele? Porque deixa eu te falar, parece que a gente vem para a igreja para receber, quando na verdade o culto é entregar. Culto não é receber, gente, culto é entregar. O que você veio depositar no altar dele? Tem essência na casa. A presença gloriosa do Espírito Santo, como eu já disse, está aqui. Ele tem liberdade aqui. Talvez ele não tenha liberdade mais em outros lugares, mas aqui na Metodista Renovada, essa noite ele está tendo liberdade para passear e agir na igreja. E eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque nesse mesmo texto, eu estudei sobre Marcos capítulo 14. Enquanto Jesus ele estava na casa de Marta e Maria e Lázaro, enquanto Jesus estava sendo recepcionado por eles, em Jerusalém você vai ver que os principais sacerdotes tramavam uma maneira de prender e matar Jesus. E isso mexe comigo porque nos dias de hoje não é diferente. Enquanto tem um público, enquanto tem um povo lá fora que está tentando calar a boca da igreja, enquanto tem um povo que está tentando silenciar a igreja, enquanto o adversário da nossa alma está tentando paralisar a igreja, ainda tem o povo que está recebendo Jesus em casa, ainda tem o povo que está recepcionando Jesus, ainda tem o povo que está dando adoração, glória, honra, louvor a Jesus. Semana do renovo. Renovo, poder de Deus, como foi dito. Manifestação da glória de Deus. E é isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer atuar na igreja. O tema dado na campanha não foi em vão, não foi à toa. E se eu fosse você, como eu já disse anteriormente, já tinha abrido a sua boca e já tinha glorificado e exaltado o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que em Atos no capítulo 2, o Espírito Santo vai descer e vai encher toda a casa. Só que a promessa ela tinha sido feita, como eu já disse. Lucas capítulo 24, Jesus fez a promessa. Eu deixo a promessa de meu Pai. E eu acho interessante quando a gente vai falar de promessa, porque Jesus também vai fazer uma promessa. Em Mateus capítulo 24, versículo 28, que ele vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, Jesus estaria com os discípulos? Não. Mas Jesus está falando, através da presença gloriosa do Espírito Santo, eu vou estar com vocês, lado a lado com vocês, até aquele grande dia. Você consegue glorificar a Deus? Você consegue trazer à sua consciência isso? Que o Espírito Santo habita dentro de você, que é o Espírito Santo que te conduz, que é o Espírito Santo que enxuga as tuas lágrimas. Como eu já disse aqui no Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo era por um tempo determinado. Eram os homens que o Senhor escolhia. Ele descia, ele se manifestava. Mas depois, quando Jesus ele derrama o Espírito Santo em Atos 2, o Espírito Santo ficou com a igreja perpetuamente. E parece que a gente não tem essa consciência, o ser mais poderoso. E Jesus vai falar isso lá em Mateus, quando ele vai falar para os seus discípulos: deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai. Era como se Jesus estivesse falando: tem uma luz, um poder, tem um ser só visto através. Você consegue ter essa consciência? Você consegue ter essa consciência que o Espírito Santo habita dentro de você? Parece que eu estou sendo meio repetitiva no que eu estou falando, mas é porque Deus ele me impulsiona a falar isso. Às vezes a gente esquece isso, às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente fica tão frustrado e magoado que acaba esquecendo que o Consolador está do nosso lado, porque Jesus mesmo falou: Consolador, o que consola,
o que dá ânimo. Como eu disse, é o Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo sempre falou por intermédio dos homens. Isaías mesmo 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas, libertar os cativos. Tem um Espírito poderoso habitando na tua vida. Pelo amor de Deus, abre a tua boca e começa a glorificar Ele. Eu finalizo aqui. A igreja, ela começou a crescer. Atos capítulo 1, versículo 28, é o resumo do que a igreja de Atos, o Lucas quis passar para o povo, para nós, deixando o seu relato em Atos. A igreja que cresce, a igreja que expande. O propósito de Deus, quando derramou o Espírito Santo, sempre foi esse: fazer uma igreja forte, fortalecida, crescida, expandir. É isso que Ele quer fazer. Nessa geração, na minha geração, em mim, em você, Ele quer te dar crescimento. E Ele quer fazer você crescer e expandir. Isso precisa ser passado para outros. O Evangelho precisa ser visto na tua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele precisa ser visto através de você. Cristina, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu escuto uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida: as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Pregue, se for necessário, use as palavras. Você pode falar de Jesus sem precisar abrir a sua boca. Você pode mudar a história da sua casa sem você precisar falar muito. Deixa eu te lembrar que você é governador e embaixador de Cristo. Porque também até isso às vezes a gente esquece, que nós temos o poder de governo, de governar. Eu te provo isso na Bíblia. Gênesis capítulo 2, quando Deus vai criar Adão e Eva, Deus fala assim: cresçam e multipliquem, dominem, governem sobre a terra. Vocês são governadores. Vocês precisam entender que as situações não mudam, mas você muda a situação. Você precisa entender que o ambiente onde você está não pode te mudar, mas você pode mudar quando você pisar no ambiente. Porque é você que governa, é você que controla, é você que controla as suas emoções, é você que controla a sua língua, é você que tem esse poder de governar. E isso tudo vem através do quê? Da ação gloriosa do Espírito Santo. Porque Jesus mesmo disse: sem mim nada sois e nada podeis fazer. Que nessa noite, e eu termino aqui, que você traga a sua memória, que você traga de fato a sua memória, como eu gosto de Jeremias, que ele vai falar lá isso em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que você traga a sua memória essa noite, que o Espírito Santo habita dentro de você. Que você traga a memória essa noite, que você é embaixadora e embaixador de Cristo. Que você traga a sua memória essa noite, que tem renovo para a tua vida, tem renovo para a tua alma, tem crescimento para a tua vida, tem crescimento para os teus projetos. Glórias a Deus. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus.